Amém. Irmãos, nesses últimos meses, lá com a classe dos teens, no final de semana de treinamento, a gente se dedicou a estudar o livro de Apocalipse. E porque a classe do Ibrai também estava estudando o Novo Testamento, casou de agora, no final do ano, no final dessas atividades, a gente também estudar o Apocalipse lá. E eu estava brincando com os irmãos, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Não acabou. Teve a última aula, estudamos Apocalipse com os teens, em pelo menos 2 blocos, estudamos com o pessoal do Ibrai, do Instituto Bíblico Reverendo Antônio Elias, e continuamos firmes. Se você quiser saber alguma coisa de Apocalipse, pergunte para esses irmãos. Então procura os teens, procura a garotada, pode procurar os outros professores também que participaram, né? Um deles está até aqui na minha frente. Se eu falar alguma coisa diferente, ele já me corrige. Irmãos, mas foi uma maratona, porque o livro de Apocalipse pode parecer para alguns de nós como um livro estranho, não é? Um livro diferente. Eu, quando era crente mais novo, tinha, confesso, um certo medo de estudar o livro de Apocalipse, porque a minha mentalidade era muito mais influenciada pelos filmes, pela mentalidade popular, não é? E quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente descobre que não tem nada a ver com mistérios demoníacos. O livro de Apocalipse também não trata a respeito de como o mundo será destruído. Não fala, vai acabar tudo, aquelas coisas de Hollywood, né? A destruição total. O tema principal do livro não é esse. Na verdade, o assunto mais importante do Apocalipse é a vitória do Cordeiro de Deus. A vitória final de Jesus, o Filho de Deus. Portanto, o livro tem muito mais a ver com Deus, com Jesus, do que com qualquer outra coisa. As evidências estão no próprio livro. Por exemplo, o livro de Apocalipse usa uma linguagem figurada, muita linguagem simbólica. Aparecem imagens fantásticas, seres com características assim incríveis, mas também há muito simbolismo numérico no livro. E o número mais importante que aparece no Apocalipse é o número 7. O número 7, ele representa Deus, pois no contexto da cultura judaica da época, ele se referia à completude, à perfeição. Então o número 7 no livro de Apocalipse se refere à perfeição divina, se refere ao Senhor Deus. E ao longo do livro, há diversas referências ao número 7, referências explícitas e referências implícitas. Por exemplo, as referências explícitas: 7 repetições da expressão Senhor Deus Todo-Poderoso, 7 referências à palavra de Deus, são mencionadas 7 bem-aventuranças relacionadas aos crentes, aos cristãos. Há 7 sessões paralelas com 7 itens cada. Por exemplo, Cristo e os 7 candeeiros, conta comigo, hein? Atenção. Cristo e os 7 candeeiros, o Cordeiro e os 7 selos, as 7 trombetas, o dragão e as 7 vozes, as 7 taças, as 7 visões do julgamento, as 7 visões da consumação. E ainda há o uso implícito, há um padrão de 7 na composição dos cânticos, dentro do livro de Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse 5,12 aparece assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Em Apocalipse 7 se repete também: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém.
É 7 para todo lado. Apocalipse não fala, não trata eminentemente o demônio. Vai falar, vai citar o demônio, vai citar a besta, vai falar das feras, vai falar. Só que o livro todo é um recado de Jesus Cristo, um testemunho para João, e aí João, inspirado por Deus, tendo visto e ouvido todas aquelas coisas, transmitiu à igreja. Tudo isso daqui, só essa relação de 7, já bastaria para a gente fazer essa afirmação, que o assunto central de Apocalipse é Deus, o assunto mais importante é Jesus Cristo. Consequentemente, o assunto mais importante da igreja é Jesus Cristo. Estudando o livro de Apocalipse e buscando vários estudos, a gente percebe que a maioria dos pastores se debruça sobre as cartas que Cristo enviou às igrejas. E hoje não vai ser diferente. Eu não vou fugir à regra. Vamos ao texto bíblico, Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. Carta do Senhor Jesus à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, dos versos 8 a 11. Vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Eis a palavra de Deus, carta do Senhor Jesus, já identificado no verso 8, à igreja em Esmirna. A cidade de Esmirna, no século I, ela era uma cidade portuária, era rica em comércio, templos religiosos, e era queridinha do Império Romano. Havia grande população judaica que era opositora aos cristãos. E nesse contexto, os cristãos eram uma ameaça religiosa e política, por se recusarem a adorar ao imperador e também por não estarem atrelados ao judaísmo. A igreja, naquele local, a igreja de Esmirna, junto com a igreja de Filadélfia, se vocês lerem todas as cartas que são dirigidas a cada uma das 7 igrejas aqui, em Apocalipse, vocês vão reparar que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as únicas que não são, as únicas das quais não são citados nenhum contra. Não há um ponto contrário, tal como aparece nas cartas às outras igrejas, com o uso da expressão, por exemplo, tenho contra ti, porém tenho contra ti. Isso é dito das outras igrejas, porém, a respeito da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, não é dito, não são citados esses pontos negativos. A igreja foi provavelmente fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua 3ª viagem missionária. Era uma igreja pobre materialmente falando mesmo. Não tinha a influência nem grande número de membros. Provavelmente devido também à perseguição que os cristãos sofriam.
Vamos ver então algumas lições nesse texto de Apocalipse 2, de 8 a 11. Em primeiro lugar, Jesus é soberano e fala diretamente às igrejas, assim como ele falou a Esmirna, assim como ele falou às outras igrejas. Verso 8 a gente lê: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Essas são palavras de Jesus. A mensagem de Jesus é direta à igreja. Ele é apresentado aqui como soberano. É isso que significam as expressões: ele é o primeiro e o último. E logo em seguida a expressão que morreu e tornou a viver faz menção direta à obra da ressurreição. Portanto, primeira coisa que fica clara para nós, Jesus é soberano, ele fala diretamente às igrejas. Deus está no controle de tudo na igreja. É o Senhor Jesus, o único e suficiente Senhor da igreja. Segunda lição: Jesus conhece todas as aflições da igreja, como a gente pode ver no verso 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus conhece todas as aflições da igreja. É como se Jesus dissesse à igreja de Esmirna: eu sei o que vocês estão passando, eu conheço os seus sofrimentos. Vocês podem até pensar que são pobres, mas são ricos. Devido à fidelidade da igreja de Esmirna ao Senhor Jesus, ela era perseguida e era pobre no sentido material. Os convertidos a Cristo perdiam os seus empregos, eram mal vistos pela sociedade, tinham dificuldade de conseguir sustento. No entanto, os cristãos em Esmirna eram ricos espiritualmente. Por quê? Porque eles eram fiéis, porque eles confiavam em Jesus. E uma vez que ser fiel a Jesus e confiar em Jesus é sinal que, ainda que a gente sofra por causa dessa fidelidade, sofrer por causa de Jesus é um privilégio para a igreja. Por isso a igreja era rica. Jesus também sabia que havia falsos judeus, como o texto mesmo explica. Isto é, fingiam ser povo de Deus, mas perseguiam os cristãos. Em vez de serem templo do Senhor, eles eram sinagoga de Satanás por causa da sua blasfêmia e falsidade. Porque Jesus conhece as aflições da igreja, a gente não precisa ficar ansioso com qualquer coisa. Vimos que Jesus está no controle, Jesus conhece o nosso sofrimento, então a gente não precisa andar ansioso por qualquer coisa. E o terceiro ponto trata sobre isso. Terceira lição: o cristão não deve temer, mas ser fiel e corajoso. No verso 10, a gente lê assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo do que acontecerá contigo. Os cristãos de Esmirna, eles foram avisados de que eles seriam presos, de que seriam perseguidos por um período. Eles seriam presos para serem tentados, e a perseguição seria por um curto período de tempo. Por isso, eles deveriam estar confiantes e corajosos. E a gente sabe que a coragem é uma característica marcante de quem vive no amor de Jesus, pois o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, como a gente aprende em 1 João 4,18. Quanto a perseguição durar 10 dias, como é típico do livro de Apocalipse,
Essa pode ser também uma figura de linguagem. Não significa necessariamente que a igreja de Esmirna seria perseguida durante 10 dias, né? Literalmente. O mais provável é que duraria um determinado tempo. E a alusão aos 10 dias também pode ser uma analogia com o teste de Daniel. O livro de Apocalipse cita diversos profetas. E o profeta Daniel aparece diversas vezes. O teste de Daniel, aqui que faz referência a essa analogia aos 10 dias do teste de Daniel, os irmãos devem lembrar do que passou o profeta, né, quando era jovem. Em Daniel 1, de 12 a 15, o contexto nos mostra que quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, definiu uma dieta para Daniel e os seus amigos, Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com a comida do rei e pediu outro cardápio ao homem que cuidava deles. O carcereiro pensou que eles poderiam ficar subnutridos com aquela dieta e ele ficou com medo de receber um castigo de morte por não cuidar devidamente dos jovens judeus. Então Daniel propôs um teste de 10 dias, conforme se lê na palavra assim: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Daniel 1, 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da mesa do rei. Irmãos, se os comentaristas estão corretos e essa analogia é exatamente o que Deus quis nos dizer através dessa carta a Esmirna, falando a ela e falando a nós, a perseguição que ela sofreu, a perseguição que os cristãos sofreram e continuam sofrendo até hoje, irmãos, é motivo para nossa alegria, porque ainda que este período de perseguição, que comparado com a eterna glória é curto, continue a durar, mesmo nos nossos dias, a gente sabe que a semelhança do que aconteceu com Daniel, por nós permanecermos fiéis, nós sairemos desta provação mais saudáveis e mais fortes. E foi o que aconteceu com Esmirna. A igreja de Esmirna recebeu a certeza de que a perseguição passaria e dali eles estariam ainda mais fortes. E a frase mais forte da carta deve ser a seguinte: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. A igreja de Esmirna levou a fidelidade a Jesus muito, mas muito a sério. Tanto que um dos mártires mais famosos da história do cristianismo era membro da igreja de Esmirna, Policarpo de Esmirna. E eu vou ler rapidamente para vocês um trecho daquilo que a literatura cristã chama do O Martírio de Policarpo de Esmirna. É possível que Policarpo ele tenha sido bispo da igreja de Esmirna, provavelmente é o século II. Ele foi discípulo de João, fiel até a morte. Policarpo foi queimado na fogueira no ano de 155 depois de Cristo. Foi-lhe ordenado dizer, aí passo a citar o martírio: César é o Senhor, mas ele se recusou. Levado ao estádio, o procônsul insistiu com ele: impropera a Cristo, nega-o e eu o porei em liberdade. A isso Policarpo respondeu: por 86 anos eu o tenho servido e ele jamais me causou qualquer mal. Pois eu poderia blasfemar, como pois eu poderia blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, o velho homem respondeu: visto que em vão insistes
que jure pela prosperidade de César e ignore não conhecer quem sou e o que sou, declaro aqui com ousadia que sou cristão. Pouco depois o procônsul disse: tenho feras selvagens à minha disposição, e eu lançarei as feras caso não te arrependas. Uma vez que desprezas as feras, eu o farei ser consumido pelo fogo, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse: ameaças-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro, e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que demoras? Faça sua vontade. Logo depois o povo ajuntou madeira e palha, e Policarpo foi queimado na fogueira. Policarpo ilustra muito bem a fidelidade que devemos ter a Jesus. Não devemos temer, pois já sabemos que todos que desejam viver piedosamente em Cristo, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. É o que o apóstolo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12. A igreja pode ser perseguida, porém quem permanece fiel a Jesus receberá dele a coroa da vida, a vida eterna. E é exatamente essa a 4ª lição. Quem vence junto a Jesus Cristo tem a vida eterna. Como lemos no verso 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O chamado aqui para ouvir é um chamado à obediência. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado à obediência. Os obedientes e fiéis a Jesus, de maneira nenhuma sofrerão a segunda morte. Isso é a morte eterna. A morte no lago de fogo e enxofre, para onde foram lançados o diabo, a besta e o falso profeta, como está dito em Apocalipse 20, 11. A partir dessas lições, dito isso, vejamos algumas aplicações. Em primeiro lugar, tome a firme decisão de ser fiel a Jesus e às Escrituras. Como o Senhor Jesus nos ensina: se alguém quiser vir após mim, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tendo em vista o testemunho das igrejas, o testemunho da igreja de Esmirna, a gente precisa tomar a firme decisão de seguir, continuar firme, fiel a Jesus Cristo, fiel às Escrituras. Não negocie a fé em Cristo Jesus por absolutamente nada. Segunda aplicação: tenha a mesma atitude de Jesus Cristo. Como Paulo ensina no capítulo 2 de Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa foi a promessa à igreja de Esmirna. Essa é uma promessa que a igreja de Jesus Cristo pode assumir para si. Essa é uma promessa que a igreja oceânica pode tomar para si. E como Jesus fez, devemos ter a mesma atitude dele. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a terceira aplicação: tenha coragem, tenha coragem. Diante de tantos testemunhos e de tudo que Deus fez e faz por nós,
Não há o que temer, irmãos. Não há o que temer. A igreja precisa continuar a pregar o Evangelho, insistir a tempo e fora de tempo. A igreja precisa anunciar a vida eterna no único nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É o que Paulo diz de novo a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7. Para quem está ligado aí na história da igreja e para quem acompanha as notícias sobre a perseguição de cristãos pelo mundo afora, sabe que a perseguição não acabou. E mesmo no nosso contexto, no qual nós temos uma grande liberdade de fazer um culto maravilhoso ao nosso Senhor, a gente ainda também sofre uma perseguição. Pelas redes sociais, pelas mídias, a gente vai reparar que as pessoas que não creem em Jesus, pessoas de ideologias contrárias a Cristo, não cessam de pregar mentiras. Até mesmo os comediantes que, demonstrando uma falta de inspiração para sua obra de comédia, apela para vilipendiar a fé cristã, faz troça, zoeira com Jesus e com os personagens bíblicos. Isso é um apelo, mas ao mesmo tempo um atestado de incompetência para realizar a própria profissão, fazer as pessoas rirem. Quem é da igreja sabe, vive uma alegria, quão fácil que é a gente fazer as pessoas rirem com palavras que não ferem ninguém. A perseguição continua, mas, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o mover de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4, de 6 a 11. Irmãos, essa palavra é real para nós, pelo poder do nosso Senhor Jesus. A igreja não precisa temer, tenhamos coragem em anunciar com fidelidade o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus, falando a tempo e fora de tempo. Se o Espírito Santo te incomodar, fale, não te cales, abra sua boca e fale, testemunho do amor de Deus, testemunho sobre aquilo que o Senhor Deus tem feito na sua vida e na vida dos irmãos aqui nessa igreja. Chame as pessoas para presenciar a obra que o Senhor Deus tem feito no nosso meio. Tenha coragem de anunciar a salvação, a vida eterna, o amor que só existe em Jesus Cristo. Às vezes a igreja ela pode até enfrentar alguns desafios que parecem enormes, mas se nós permanecemos fiéis a Jesus, fiéis às Sagradas Escrituras, esses desafios, irmãos, se tornam menos complexos, se tornam menores, e aí o nosso coração encontra a paz e a firmeza necessária em Cristo Jesus. Hoje, a igreja fará uma assembleia para os membros da igreja. Será uma ótima oportunidade para nós demonstrarmos o nosso amor e a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó maravilhoso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor,
pela Tua palavra, esse testemunho que o Senhor entregou há milhares de anos atrás, para chegar até a Tua igreja hoje, e nós testemunharmos, repetirmos ela, e o coração da igreja ficar cheio de esperança, ficar cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente permaneça fiel, Pai. No mundo nós teremos aflições, mas a gente sabe que o Senhor Jesus é quem nos concede a coroa da vida. E se permanecemos fiéis, nós recebemos a coroa da vida. A obra é do Senhor Jesus, Pai. E nós, firmes na fé em Cristo Jesus, expressamos ao Senhor que esse é o único desejo do nosso coração. Ser fiel, Senhor, ainda que seja até a morte. Ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.